Olá, você que acompanha as páginas Resenha.Esportes, Mucambo Fute e os Facebooks de Marcos Vinícius e Luiz Carlos Costa Lima. Hoje estamos mais uma vez aqui com o nosso bate-papo com as lendas do futebol mucambense. Hoje a gente vai conversar com o Jocélio, ele que atendeu ao nosso convite. Primeiramente, Jocélio, muito obrigado por atender o nosso convite, o meu de Luiz Carlos Costa Lima, e dizer que é um prazer, Jocélio, em recebê-lo aqui na nossa página Resenha.Esportes e também na página Mucambo Fute, para falarmos um pouco da sua trajetória dentro do futebol mucambense. Jocélio, primeiramente, muito obrigado, seja bem-vindo, Jocélio. Valeu, Marcos, eu que agradeço, o convite, parabenizar vocês também por esse excelente trabalho que vem fazendo, para a gente contar um pouco também, resgatar um pouco da história do nosso futebol. Queria dizer que o prazer é todo meu de estar com vocês aqui. Jocélio, você se considera uma lenda do futebol mucambense? Bem, Marcos Vinícius, eu acho que eu considero que eu tenho contribuído bastante, para o nosso futebol, na questão de estar sempre presente aqui nos melhores momentos, do futebol mucambense, e apoiando algumas pessoas que estão começando. Então eu me considero que estou ajudando sempre a história do futebol mucambense. Legal. Jocélio, você tem um jogo marcante na sua carreira, o jogo que você não consegue esquecer? Bem, são tantos jogos, Marcos? Jogos importantes, jogos interessantes, mas eu poderia destacar aqui, talvez, um dos jogos importantes foi aquele nosso jogo pela seleção mucambense, acho que você estava lá também, contra a seleção de Russas, Foi lá no Eusébio, se eu não me engano, que a gente tinha... Jogo importante por quê? Porque eu sabia que aquela seleção ela tinha chance de chegar ao título, Então foi um jogo muito tumultuado, várias expulsões, e que ali eu considerei um jogo importante pela sequência que a gente poderia dar na competição. Tanto é que a gente foi eliminado nos pênaltis, E a seleção de Russas, na época, foi a seleção campeã do Intermunicipal daquele ano. E recentemente também, como eu ainda estou em ativa, Recentemente também a gente teve um jogo importante aqui do Criciúma, uns 15 dias atrás, contra a seleção de Vajota, Que é um jogo muito, muito importante para a nossa equipe, para a nossa sequência na competição, E teve um gol aqui no final da partida do Edson, contra a seleção de Vajota, e eu coloco também, apesar de ser recente, como um dos jogos importantes da minha carreira. Jocélio, um lance específico. Você tem uma jogada bonita, um gol importante, alguma coisa assim parecida que você destaca para a gente? Novamente, também são muitos lances, muitos gols, que foram importantes, mas também naquela época, em 2005, se eu não me engano, aquele Intermunicipal, teve um gol meu lá na cidade de Viçosa do Ceará. A nossa equipe também estava sendo sufocada pela equipe de Viçosa, Eles estavam atacando muito e teve um lance que eu recordo que o Fernando estava com a bola próximo ao meio de campo e tocou a bola para mim, saindo um pouco do círculo do meio de campo, E aí eu vi o lance, estava muito distante realmente, mas eu vi a possibilidade de bater no gol. E graças a Deus eu tive a oportunidade de bater no gol e fui feliz naquele lance. Para mim foi um dos gols mais bonitos da minha carreira. O melhor jogador que você jogou junto, Jocélio, no mesmo time, dá para destacar algum? Cara, são vários também. Joguei ao lado do próprio Fernando, Dantas, Pessoal mais antigo. Cacau também, que foi um grande jogador. E como eu falo, como eu ainda não parei, eu ainda estou dando uma sequência, tem vários jogadores também mais recentes, No caso de essa geração de Everaldo, João Vicente, Murilo, e são vários jogadores, não posso destacar um, mas são vários jogadores que eu joguei ao lado, que tive o prazer de jogar ao lado, que consegui jogar, ter um entrosamento com eles. Tem uns aqui até que eu talvez fuja da memória recentemente, mas são vários jogadores que tive o prazer de jogar ao lado. Você falou dos jogadores que estiveram ao seu lado, vestindo a mesma camisa da sua equipe. E contra, Jocélio, dá para destacar algum? Jogador contra?
Esses mesmo que eu joguei a favor, já joguei algumas vezes também contra, né? O próprio Fernando, que na época deu de MEC, e o Fernando Nacional, o próprio Dantas também, né? E alguns jogadores de fora, que né, no momento não recordo o nome, mas tenho na memória o nome de alguns jogadores que já chegaram aqui e já deram trabalho pra gente aqui. Sobre o futebol profissional, Josélio, todos diziam que você iria conseguir chegar no patamar de profissional. Por que não chegou? As dificuldades falaram mais alto ou foi uma escolha pessoal, Josélio? Na realidade, eu até tentei, né, Marcos? Eu cheguei aí a São Paulo na época, né, em 94. Cheguei a treinar lá, treinei no Terrão, que para mim é um orgulho. O Terrão do Corinthians foi onde revelou vários craques na época do Corinthians, né? Cheguei a treinar, mas as dificuldades eram grandes, né? Hoje existem os empresários que já chegam colocando os jogadores lá dentro do clube, né? E as dificuldades eram grandes, mas eu acho que tentei, né? Tenho esse dever cumprido de ter tentado. Você poderia falar qual foi o período, Josélio? Você lembra do ano que surgiu muitos comentários aqui na cidade de Mucamba, até para a gente mesmo que estava lá em São Paulo. Qual foi aquele período que você esteve lá no Parque São Jorge, lá na equipe do Corinthians? O ano foi 94, 95, Marcos. Esse foi o ano que eu estive em São Paulo, tentando, né? Vim aqui também para Mucambo, passei uma temporada no Guarani, só joguei amistosos, né? Não cheguei a jogar no profissional. Mas é como eu te falei, eu tentei, fiz o meu papel. Infelizmente não deu certo. Não digo nem infelizmente, é o destino, né? Graças a Deus sou feliz hoje, jogo futebol amador e isso me faz muito feliz. Josélio, naquele período que você esteve no Guarani de Sobral, surgiu alguns comentários também com relação que um determinado presidente teria falado para você que jogador para ser profissional e até mesmo jogar na equipe sobralense teria que ser analfabeto e não ser alfabetizado. É verdade essa história ou não, Josélio? Bem, essa história ela é verídica, né? Eu prefiro não citar o nome das pessoas, mas quando eu fui assinar o contrato lá na época com o Guarani, o Adesso Linhares estava do meu lado. Não sei se ele vai recordar agora, mas ele é um dos caras que estava do meu lado. E na época o cara fazendo o contrato lá, né? Na época até daquelas máquinas datilógrafo, né? Aquelas máquinas, e o cara perguntou o grau de escolaridade que eu tinha. E eu falei que tinha o 2º grau na época. E ele, de cabeça baixa, levantou a cabeça aqui, né? E olhou para mim e disse assim: eu nunca vi um jogador profissional com 2º grau. Então, acho que o cara... Eu não sei o que se passava na cabeça dele na época, né? Mas deixa para lá, isso é coisa que aconteceu, é fato, isso é verídico, né? E isso realmente aconteceu. Na sua concepção, Josélio, ter alfabetização, ser formado, ter o ensino superior, é importante para um atleta de futebol? Não só do futebol, mas em todas as áreas, é importante, Josélio, na sua concepção? Eu acho que sim, Marcos. Você hoje, o estudo hoje não vou dizer 100%, mas é quase 100%. Não importa a profissão, não importa o que você vai fazer. Às vezes o cara não é bem sucedido, tem estudo, mas não é bem sucedido. Mas a cabeça dele é totalmente diferente da quem não tem... Não menosprezando quem não tem estudo, né? Mas hoje as oportunidades são grandes, as pessoas têm a oportunidade, então eu acredito que, seja lá em qualquer profissão, se você tiver inteligência, se você tiver um estudo, você vai muito além do que o esperado, né? Qual o jogador mucambense que teve ou tem a capacidade para ser um jogador profissional? Dá para destacar algum, Josélio, na atualidade? Na atualidade ou... Bem, aqui na cidade de Mucamba a gente sabe que é um celeiro de craques, né? A gente já tivemos o Fernando, né? Que é um cara que eu vinha para cá, para esse estádio, quando não era estádio ainda, né? Eu vinha para cá, eu confesso que vinha assistir o Nacional jogando naquela época, mas eu vinha mais para ver o Fernando, né? E naquela época o Fernando, o próprio Chiquinho, o Adesso já peguei em final de carreira, mas os comentários é que jogavam muito, né? E tem um cara também que eu sou fã do cara, mas nunca consegui ver jogar só pelas histórias, né? Que é o Gonçalo Filho, né? O pessoal dizem até que foi um dos melhores jogadores da cidade, né? Não tive o prazer de vê-lo jogando, mas eu acredito que são jogadores que poderiam ter despontado no profissional, né? E hoje também está surgindo talentos, né? Surgem vários jogadores hoje que também possam ser jogadores profissionais. Tem a questão do incentivo, né? Tem que ser incentivado, tem que ter o trabalho de base. O próprio Luiz Carlos já trabalha com a base há muito tempo.
E a gente sabe, o Luiz Carlos sabe também que do potencial desses meninos. Agora precisa ser incentivado e precisa ter apoio. Legal. Parafraseando, Jocélio, muitos antigos atletas mucambenses, você também diria que o futebol mucambense está acabado? Não, acredito que não. Eu acredito que hoje está até um pouco melhor, né? Porque na época, um pouco atrás, você vê que tinha craques na cidade, tinha times bons na cidade, mas era mais a questão de amistosos, né? O time jogava aqui, no próximo domingo ia jogar amistoso fora. E hoje você já vê, o próprio Criciúma já está com 2 anos disputando o Intermunicipal, a competição Amigos da Bola, né? Que é uma competição na região, ela é uma competição muito forte, o Criciúma já está há 6 anos, 7, eu não lembro bem. Então, é assim... Existe, vou até falar aqui, não sei se vão gostar, existe uma coisa no pessoal do passado de sempre contar a vantagem no passado. Então, eu acredito que cada um teve sua época, Martins. O cara que jogou no passado, é lógico que ele vai falar, ele vai entender que na época dele era a melhor época do mundo, né? A melhor época do futebol. Mas hoje eu acredito que também é uma época boa. A gente está vendo aí o Campeonato Mucambense que voltou, ano passado voltou um Campeonato Mucambense. Esse ano já está a todo vapor novamente, é um campeonato, se você vir aqui, hoje mesmo tem rodada, se você vier, vai ter torcedor aqui no estádio, tem jogos no interior. Então eu acho assim, eu acho que cada um teve sua época, mas não custa nada, por exemplo, eu já estou quase terminando, né, quase encerrando minha carreira, mas eu acredito que eu vou continuar incentivando os mais novos. Porque seria fácil eu parar e ficar em casa todo domingo dizendo, não, bom era na minha época, né? Então eu acho que falta isso ainda nos jogadores mais antigos, jogadores do passado, se aproximarem mais dos jogadores do presente, né? Eu acho que são um pouco afastados e poderiam até servir, poderiam até ajudar na questão da experiência, contar para os mais novos como é que faz, né? Então eu acho que eles são referência, são um pessoal que são referência. Então eu sinto essa falta de aproximação desse pessoal do passado com os do presente. Jocélio olhar para um lado, para o outro, e não ver Fernando, Dantas, dentre outros grandes jogadores do futebol mucambense. Como se sente? O nível é diferente hoje, Jocélio? Falar de Fernando, de Dantas, né? São os caras altamente que tiveram sua história no futebol mucambense, que foram jogadores de destaque aqui na nossa região, né? Era sempre bom estar jogando, né? Você olhar, tem o Dantas de um lado, tem o Fernando do outro, era sempre bom. Mas hoje também, cada um com sua característica, né? Hoje a gente consegue também ainda olhar para um lado e para o outro e ver bons jogadores no time do Criciúma. Eu acompanhei, Jocélio. Próximo de eu também estar encerrando minha carreira dentro do futebol amador, daquele meu campo que tinha o Criciúma. Adriano, Jocélio, João Vicente. Era um meu campo bem entrosado, né, Jocélio? Vocês sabiam muito bem a localização de cada jogador dentro de campo. Isso também fazia muita diferença, né, Jocélio? Foram grandes jogadores, até o próprio Murilo, e dentre outros jogadores que atuaram do seu lado também foram grandes jogadores e são ainda hoje, né, Jocélio? Pois o Criciúma já teve grandes times, né? Como eu estou praticamente desde o início, né? Até hoje, já veterano ainda estou. Então, eu estive nessa mudança de time, joguei com vários jogadores, inclusive com você também no Criciúma. Então, fica até difícil a gente falar qual foi o melhor time, né? Qual foi o melhor meio campo. Eu já estive presente em praticamente todos os meio campos da equipe. E como eu falei agora há pouco, Fernando, Dantas, o próprio Adriano, João Vicente. Então, eu tô pegando toda essa geração, né? Então, eu acredito que você jogar principalmente no meio campo com um jogador que sabe jogar, sabe tocar bola, que tem experiência e principalmente o entrosamento, né? Então, fica fácil de jogar também. Legal. 3 perguntas aqui bem rápidas, Jocélio. Melhor presidente, melhor técnico e melhor time que você já atuou, dá para destacar? Melhor presidente, eu acho que não tem nem dúvida, né? O Domingos do Moz é um cara que todos conhecem, é um cara que vem investindo pesado, né, no Criciúma há mais de 20 anos, são 22 anos, e é um cara que
Pelo tempo de convivência que eu tenho com o Domingo, eu ainda não vi ele, em momento algum, querendo desistir, né? É um cara que você sabe que dá trabalho, são mentes diferentes, são pessoas diferentes, jogadores que dão muito trabalho, jogadores que não dão trabalho. Então, você ficar 22 anos numa equipe amadora, é um cara que você tem que tirar o chapéu para ele. Né? E mantendo sempre um nível grande, né? Investimento alto, mantendo a equipe em competições importantes. Como eu falei agora há pouco, recentemente participou de 2 intermunicipal, né, do governo do estado. Então é um cara que tem que ser tirado o chapéu toda hora para ele. E treinadores, né? Treinadores, como eu passei muito tempo no Criciúma, né, também, e o próprio Domingo era presidente treinador, um cara também que eu admiro como treinador. O próprio Chiquinho do Aderbal, que na época de 2005, foi um cara que foi o treinador também da seleção daqui, um cara que teve um excelente trabalho junto à seleção. E recentemente também o Luiz Carlos, né, que fez um trabalho muito bom na equipe do Criciúma. E temos também, na época de MEC, né, o seu José Nazaré, que é um cara que eu respeito bastante, um cara que eu admiro. Era um cara que até hoje eu gosto também das conversas, gosto de estar conversando com o seu José. São caras que eu respeito aqui no futebol mucamense. Você se sente abençoado por ainda estar praticando futebol, jogando, Jocélio? Claro, Marcos. Eu joguei eu já chegando a veterano e menino iniciando junto comigo, junto no Criciúma, e a maioria, muitos já pararam, né? E eu, como eu falei, sempre estava citando com você aqui, já participei de várias gerações aqui no futebol mucambense. Então, eu hoje, com 41 anos de idade, ainda disputando competições a nível alto, né? Competições que nem amigo da bola. Então, eu me considero um cara abençoado por ainda estar junto, né? Nessas competições. E quando vem na cabeça, quando será que vai ser o meu momento de parar? Isso mexe com você, Jocélio, com o seu sentimento de você olhar para a Arena José de Jesus e imaginar longe do futebol, dentro do campo de jogo? Claro, eu evito até, as pessoas perguntam quando vou parar, eu evito até de falar sobre isso, né? Mas é um momento que está chegando, não tem como negar, não tem como fugir disso, né? Está chegando, espero que não seja agora esse ano, que não seja no próximo, mas mexe com a gente, claro. Fez parte da minha vida isso aqui, né? Isso aqui é um local que eu sempre me sinto bem quando estou aqui. Mas é como eu falei, quando eu parar de jogar, eu quero estar no meio disso aqui, eu quero estar envolvido também, né? Mas como jogador, claro, é um sentimento que não tem eu não gosto nem de imaginar agora, não, Marcelo. E antes de chegar esse momento, Jocélio, você almeja ainda, o que você almeja ainda dentro do futebol? Conquistar algum campeonato, enfim? Claro, a gente está em 2 competições esse ano, né? O Campeonato Mucambense, a Copa Amigos da Bola, e a gente sempre quer ganhar títulos, né? Então, todas as competições que eu estou disputando, eu quero ganhar títulos. Se vai conseguir ou não, é outra história. Mas a gente participa dessas competições e eu sempre falo que a gente está para chegar e para ganhar título. Ano passado a gente já conseguiu o Mucambense, ano passado, né, o Copão do Luzinaldo, e quando entra o ano seguinte, o pensamento já é ganhar o próximo, né? A gente está nessas 2 competições e eu espero chegar a vencer todas as 2. Um momento inusitado para você dentro do futebol, Jocélio, você lembra de algum? Ixi, eu lembro um aqui, mas não sei nem se eu posso contar, viu, Marcos? Aquela história, só acredito vendo, né? Eu só acredito porque eu estava no jogo. A gente foi um jogo lá no Aprazível, na época, eu acho que era o Atlético do Aprazível. E durante o jogo, eu não sei se você estava nesse jogo, durante o jogo o Luciano que jogava para o time da gente, por sinal um grande jogador também, o Luciano, o Luciano estava com a bola no meio de campo e todo mundo do time pedindo para ele chutar a bola no gol, né? Chutar a bola no gol, Luciano. E o Luciano não tinha aquele chute forte, né? Não, Luciano não chuta não. Aí o Luciano chutou a bola, né? Aí quando eu olhei para a trajetória da bola, a bola entrando e sem goleiro na trave, né? E o goleiro estava atrás de uma moita, assim, aí o goleiro saiu, que deu até pena do goleiro, viu? Ele saiu e disse assim, eu não aguentei não, pessoal. Ele foi para uma moita atrás do gol e o Luciano fez o gol. E foi um momento marcante, né? Que eu sempre falo, quando eu conto essa história, eu só acredito porque eu estava no jogo, né?
Legal. Jocélio, e essa sua trajetória dentro do futebol? Em quem você se inspirou? Qual foi o seu ídolo no futebol profissional, no futebol amador, enfim? Em quem você inspirou-se em ser um grande jogador que você é, José? Eu admiro vários jogadores no profissional, né? Ídolo mesmo, eu não tenho aquele cara que diz assim, eu sou o ídolo desse cara, mas a maioria dos jogadores, os seus ídolos, até nos profissionais, é o Zico, né? Eu cheguei a ver o Zico jogando também já em final de carreira, né? E o cara que eu, quando moleque, eu gostava de assistir jogando, o Romário, que foi o cara, né, da Copa do Mundo 94. Bebeto e Romário, para mim, foram os caras que eu vi e eu sempre olhava para eles e procurava fazer algumas jogadas tipo parecidas. Só que aí o que acontece é que eles eram dois atacantes, né? E eu já fui um meia, né? Então, para mim, também teve um cara que, um jogador que poucas pessoas falam, eu acredito que eu falando agora aqui, alguém vai até pesquisar sobre ele. Eu sempre fui um cara que fui admirador do bom futebol. E quando eu comecei a entender, quando eu comecei a assistir futebol mesmo, eu peguei, para mim, um dos melhores times, né? Que eu vim jogando foi o São Paulo, naquela época de 92, 93, 94. E tinha um cara que jogava no São Paulo, o Palhinha, que era um meio campista, que era o cara que eu olhava para ele e dizia assim, eu queria jogar que nem esse cara. Era um cara muito habilidoso. Então era um cara que eu sempre olhava e admirava o futebol dele. Falamos de futebol de campo, nosso futebol. Quadra, Jocélio. Campeão, multicampeão na quadra do ginásio de Mucambo, aqui no tradicional torneio de Nossa Senhora Santana. O que você tem a falar do futebol de salão aqui do nosso município, Jocélio, e a sua trajetória? Bem, futebol de quadra também, já passei vários momentos bons, né? Alguns momentos ruins também, mas no geral, no contexto geral, eu só tenho a agradecer os momentos que eu tive na quadra, né? Joguei no Arranja, na época Bola de Fogo, e recentemente joguei no Curumim, né? Foi o último time que eu joguei. Queria ter sido campeão pelo Curumim, infelizmente não deu, né? Mas para esse ano, acredito que também eu não devo participar. Não sei, todo ano eu digo que não vou participar, mas o Luiz Carlos já está insistindo, mas foram momentos bons, Martins. Na quadra ali, eu só lamento o nosso futebol de salão, o nosso futsal, né? Que seja apenas um torneio de 15 dias. Que você vê também aqui no campo também é celeiro de jogadores de futsal, craques do futsal, muitos jogadores habilidosos. Acredito que se você for formar uma seleção hoje de futsal no nosso município, vai sobrar jogador, porque são vários jogadores. E o que eu fico assim triste, né? Porque forma-se um time para 15 dias. É o torneio de julho. O torneio de julho é daquela briga, aquele alvoroço todo para conquistar um torneio de 15 dias. E por que não ter uma sequência? Por que não ter um campeonato mucambense de 2 meses, né? A gente tem várias quadras no município, a gente tem jogadores, tem times. Você vê que tem time que às vezes joga o último jogo no mês de julho e vai jogar o próximo jogo no mês de julho seguinte. Então é um ano parado, né? Então eu só lamento isso, mas eu acredito que as pessoas que tomam conta do futebol mucambense um dia possam ver isso, né? E possam manter um campeonato, manter uns times, né? O próprio Luiz Carlos, ele mantém o Curumim o ano todo, né? São poucos times que se mantêm o ano todo. O Curumim, o Tabajara, o Cruzeiro do Raimundinho, então pouco. Se for 3 times que se mantêm o ano todo daqui no município, é muito. Então o que eu lamento é isso, de não ter uma sequência no futsal em nossa cidade. Bola de Fogo, Arranja e Curumim. Você citou essas 3 equipes que você atuou dentro do futebol de salão. Como adversário, qual era aquela equipe mais chata que você achava ali dentro da La Bombonera, ali na quadra do Centro Educacional, para enfrentá-la, Jocélio? Eu não vou dizer nem a mais chata, né? Não tem como esconder que o nosso principal rival sempre foi a equipe dos Lindinhos, né? Quando teve a primeira final Arranja e Lindinhos, eu já tinha jogado várias vezes, várias finais contra o próprio Lindinho. Eu tinha ganhado algumas, perdi algumas também, memoráveis, né? Mas meu não vou dizer rival, era quando eu jogava contra os Lindinhos, tinha uma coisa diferente, até mesmo pela tradição, né, dos times,
pela torcida, né? Todo jogo que era Arranjo Lindinhos, a quadra ali faltava espaço, né? Então, todo jogador gosta de jogar um jogo desse. E lá dentro, graças a Deus, a gente tinha, né? Tinha as confusões, todo mundo queria ganhar, todo mundo queria ser campeão, ninguém queria perder para o maior rival, tanto eles também como a gente. Mas graças a Deus só ficou amizade. A gente foi rival, foi adversário na quadra. Mas hoje eu tenho vários amigos lá dentro, pessoas que eu considero bastante hoje e que sinto falta também naqueles jogos, né? Naqueles clássicos. É uma coisa que está guardada na minha memória e que só tenho recordar coisas boas da quadra. Legal. Jocélio, qual a mensagem que você deixa para a galera que está iniciando? Sabendo que hoje você trabalha com base nas escolas. Então, qual o conselho que você deixa tanto para quem está começando, como também para quem está trabalhando com jovens? Qual a sua mensagem, Jocélio? Primeiro, para quem está trabalhando, né? Que tenha paciência, que é complicado, a falta de recursos, né? Às vezes o jogo... Até uma bola, a pessoa tem que estar pedindo a bola, tem que estar pedindo uma coisa, mas que tenha paciência, que é desse jeito mesmo. Só ficam os fortes, né? Só os fortes ficam. E para quem está começando, eu acredito que possa ajudar, né? Ajudar esse pessoal que estão à frente, que estão organizando. Que você vê hoje, Marcos, a molecada hoje são poucos que têm interesse realmente pelo esporte. É um mundo hoje diferente, é um mundo hoje que a gente sabe dos perigos do mundo. Às vezes os pais, as mães não deixam nem os filhos estar mesmo nesses locais, né? E tem a questão da internet também, que eles ficam ali fissurados naquilo ali, esquece até o mundo fora. É complicado se trabalhar com base, são meninos que estão começando a conhecer as coisas do mundo, complicadíssimo. Então, eu acredito que, tanto para quem está trabalhando, quem está iniciando, né, é um dever difícil, é complicado, mas eu tenho a passar para eles é que persistam, né, não desistam. Que pode ser que algum dia dê certo por aqui, né? Legal. Jocélio, pergunta pessoal. O que significa família para você na sua vida? Como você resume a família para você? Eu acredito que a família é a base de tudo, né, Marcos? Então, em primeiro lugar, a família. Quando você está bem em casa, eu acredito que as coisas vão dando certo em qualquer outro tipo no trabalho, no dia a dia, no esporte. E quando você não está bem em casa, parece que quando começa lá errado, vai dar errado até o final. Então, eu acredito que as pessoas têm que valorizar a família. Legal. Jocélio, em meu nome, em nome de Luiz Carlos Costa Lima, em nome das páginas Resenha.esportes, Mucambo Fute, do Facebook do Luiz Carlos, do Marcos Vinícius, em nome dos nossos internautas que estão sempre acompanhando o bate-papo com as lendas do futebol mucambense, nosso muito obrigado, Jocélio, pela sua disponibilidade, por esse papo agradável, para deixar o internauta sabendo o que aconteceu na sua trajetória dentro do futebol. Nosso muito obrigado, Jocélio. Eu que agradeço a vocês, Marcos, por essa oportunidade de contar, de falar um pouco sobre a história do futebol mucambense, né? Que eu acho que não deve parar por aqui. A gente vai ter muita história ainda. Quando eu parar, os outros mais jovens vão ter história para estar contando. Vamos fazer a história do futebol mucambense, que eu acredito que a gente tem muito a dar ainda ao futebol mucambense. E parabenizar vocês, né? Você, Luiz Carlos, pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. E que vocês também, através de vocês, está sendo divulgado, né? Está sendo divulgado o esporte aqui em nossa cidade. Então, parabenizar vocês também, que vocês estão contribuindo bastante para o nosso futebol. Pergunta aí do nosso produtor. Tem pretensões, após o encerramento da sua carreira dentro de campo, Jocélio, de ser treinador? No momento é uma pergunta que ainda não sei responder, viu? A gente tem um exemplo aí do Henrique, né, que foi um grande jogador também do nosso futebol, que hoje está assumindo a equipe do Criciúma, né? O Henrique
pode ser que o Henrique esteja nos encorajando, né? Mas é uma pergunta que eu prefiro deixar mais na frente. Quando eu falei, eu estou jogando, eu prefiro estar focando nesses últimos momentos, né, da minha carreira. Então, quanto a ser treinador ou não, acho que só o tempo, né, Marcos? Valeu, Jocélio. Muito obrigado, garoto, aí pela sua participação aqui no bate-papo com as lendas do futebol mucambense. Com a produção de Luiz Carlos Costa Lima e a apresentação de Marcos Vinícius, mais um bate-papo com as lendas do futebol mucambense. Resenha.esportes, Mucambo Fute, os Facebooks de Marcos Vinícius e de Luiz Carlos Costa Lima. Nossos agradecimentos a todos os nossos patrocinadores e aos nossos internautas que sempre estão nos acompanhando. Nosso muito obrigado. A gente volta em breve com mais um bate-papo com uma das lendas do futebol mucambense. Tchau, tchau.